Bom, agora vou fazer um vídeo explicativo aqui pro pessoal do segundo ano, tá? Sobre geometria. A parte de geometria que tem agora dessa última atividade, né, fala sobre movimento de figuras geométricas. Movimento, transformação, né? Transformação de figuras geométricas. Então vamos botar aqui. Opa. Transformação de figuras geométricas. Transformação rígidas. Por que transformações rígidas? Porque você vai transformar ela, mas você não vai alterar o modelo da figura. Tá? Se é um quadrado, você vai transformar e vai continuar sendo um quadrado. Se é um retângulo, você vai transformar ela e ela vai continuar sendo um retângulo. Então você não vai modificar o modelo da figura. Vai transformar apenas em maior, menor. Então, a transformação de figuras rígidas. Na parte de transformação, temos alguns métodos para fazer a transformação. Um deles que é muito falado é a translação. Translação. O nome é meio diferente, né? Translação, tá, mas o que vem a ser uma translação? Translação é a movimentação da figura de um lugar para outro. Então, translação, o nome é meio estranho, mas nada mais é do que você mover uma figura de um lado para outro, de um lugar para o outro, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, diagonal direita, superior, diagonal esquerda, superior, inferior. Então, translação é mover a... Vou arrumar aqui que está pegando só metade. Translação é mover a figura. Então você vai mover a figura, você vai mexer nela. Por exemplo, eu tenho aqui ó, uma caixa. Uma caixa retangular aqui, ó. Eu vou pegar ela e vou fazer a translação, vou transladar ela. Eu vou pegar ela daqui, vou mexer para cá. Mudei de lugar. Então esse é o movimento de translação. Poderia ter colocado ela para cima, para baixo, para cá, assim, assim. Então translação é isso, é o mexer a figura geométrica. Ok? Além do para transformar ela, então você vai transformar ela no sentido de mudar ela de lugar. Você não está nem aumentando nem diminuindo, né? Você vai uma transformação mudando ela de lugar. Temos movimento, né? A transformação, o movimento de reflexão. Esse aqui, a princípio, eu não vou poder fazer esse movimento de reflexão aqui. Por quê? Porque eu acabei não pegando um espelho aqui. Mas esse movimento de reflexão é você desenhar a imagem espelhada. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, digamos que eu tenho aqui um triângulo aqui, ó. A, B, C. Eu vou fazer a reflexão dele. Eu vou passar um risco aqui e vou fazer a reflexão aqui no outro lado. Então, no outro lado vai ficar como se fosse a imagem dele no espelho. Se você colocar um espelho nesse aqui, né? Se tiver um espelho aqui, ó. Digamos que aqui é o espelho. E esse triângulo está na frente. Como é que vai ficar a imagem dele no espelho, né? Vai ficar refletida no espelho, ela vai ficar ao contrário. Ficaria aqui, ó, a imagem refletida no espelho. Então esse é o movimento de
Reflexão é uma imagem, se ela está de um jeito aqui, ó, tipo aqui, né? Estaria aqui, você passaria ela aqui, ó, pro outro lado, assim, ó. Então é como se fosse uma imagem no espelho. Esse é o movimento de reflexão. Você não vai simplesmente, ó, achei aqui um triângulo aqui, meio branco aqui, né? Então você vai pegar esse triângulo aqui e vai fazer isso aqui, ó, ó, para refletir, como se fosse a imagem refletida no espelho. Então a reflexão é a figura, vou botar aí, figura, né, a imagem, figura refletida no espelho. Meu Deus! Tá bom. Se alguém entendeu, tá bom. E temos o movimento de transformação rígida chamado rotação. Esse aqui sim, a palavra é mais fácil de entender. Rotação, rodar, rotacionar, né? Então, é você dar um giro na figura através, né, vai seguindo um ponto, né? Por exemplo, aqui, ó, aquele meu triângulo aqui que tá horrível aqui, ó, tem o meu triângulo aqui. Eu vou girar ele, então eu vou segurar um ponto e vou, ó, deixa eu botar ela mais aqui. Vou segurar um ponto e vou girar ele, ó. Ele vai girar a posição dele. Estou girando. Então isso aqui é a rotação. Eu posso fazer a figura assim. Ah, mas eu não quero assim, eu quero ela, né, contrário. Então eu rodo ela, rotaciono ela. Então esse é o movimento de rotação. Essa é a palavra mais fácil para a gente entender. Então rotação é o giro da figura. É claro que eu posso usar os três, né? Eu posso fazer a reflexão e o giro, eu posso fazer a translação e o giro, ou o giro e depois mudo ela de lugar, que é a translação, né? Então tem várias coisas que eu posso fazer com a figura, não preciso exatamente fazer um só. E também tem uma outra coisa que eu posso fazer, outra transformação, que daí sim parece que se está transformando, que é chamado de dilatação ou expansão. Dilatação ou expansão. Isso aqui é, na verdade, é o que? É a ampliação ou redução da figura. Você vai ampliar ou reduzir a figura. Só que tudo isso você vai ampliar ou reduzir, deixando a figura com a mesma característica. Isso tem que ser proporcional, tá? Então, quando se fala em ampliação ou redução, não é você desenhar uma figura menor de qualquer jeito. Você tem que manter a mesma característica da figura. Então, observando aqui aquele meu triângulo, vou pegar aquele triângulo lá para exemplo de novo. Meu triângulo A, B, C. Digamos que ele mede aqui 2, 3 e 4 centímetros. Eu vou fazer uma ampliação dele. Se eu ampliar ele, digamos que eu vou ampliar esse lado aqui, que tinha 2, eu vou fazer com 4. Esse lado que tinha 3, eu vou fazer com 6. E esse lado que tinha 4, eu vou fazer com 8 centímetros.
Então eu estou ampliando ele está ficando maior. E maior no sentido do quê? Que quanto que aumentou? 2 passou para 4, é o dobro. 3 para 6, 4 para 8. Se o 2 aumentou o dobro, o 3 também tem que ser o dobro e o 4 também tem que ser o dobro. Eu não poderia fazer, por exemplo, ampliação. Vou ampliar, beleza. Aqui 4, aqui 5 e aqui 6. Voltando aqui ao que nós temos aqui, ó. 2, 3 e 4. Ampliou para 4, 5 e 6. Tá, mas espera aí. De 2 passou para 4. Então temos lá, ó. 2 vezes 2, 4. Aumentou 2 vezes. Ok. Então, 3 vezes 2. Tá, mas aqui tá 5. Se o 2 dobrou, o 3 também tem que ser o dobro e o 4 também tem que ser o dobro. Não pode um aumentar bastante, o dobro, e o outro aumentar menos do que o dobro. Então, ampliação, que a gente chama de dilatação ou expansão, né? Que na verdade é uma ampliação ou redução, ela tem que manter a mesma característica da figura. Então tem que aumentar na mesma proporção. Se aumentou o dobro, se um lado aumenta o dobro, o outro tem que ser o dobro também. Se um lado aumenta o triplo, o outro tem que ser o triplo. E assim por diante. Tanto na ampliação, então isso aqui não está certo, quanto na redução. Na redução, vamos botar aqui, ó. Onde era 2, eu vou fazer com 1. Então, onde era 3, obrigatoriamente tem que ser 1,5. E onde era 4, vai ter que ficar 2. Estou reduzindo ele pela metade. Mas só pode ser o dobro e a metade? Não, poderia reduzir 1/3. Né? Se eu reduzir 1/3, só vai ficar um pouquinho mais complicado de calcular, mas dá. O lado que tem 3, que é o lado de baixo, vai ficar 1. O lado que tem 2, 1/3 de 2, 0,666. 1/3 de 4, 1,333. Ficaria uma medida, né, mais difícil de calcular, mas pode ser também. Só que tem que ser sempre proporcional à dilatação ou expansão. Então assim, ó, para resolver as atividades que estão lá no Khan Academy, vocês vão precisar dessa parte, né, dessa nomenclatura. Então, só recordando, transformações rígidas é você transformar uma figura. Né? Não no sentido de transformar ela toda, o modelo dela, e fazer virar outra figura. Você vai transformar ela. Você pode mexer nela, né? Transformar, você vai mexer nela, mas ela não pode perder as características dela. Ela vai continuar sendo a mesma figura. Você pode fazer o quê? A translação, que é mover a figura de lugar. A reflexão, que é você fazer ela como se ela fosse a imagem refletida no espelho. Você pode fazer a rotação, você pode pegar a figura, girar ela, né? Girar a figura. Você pode fazer a dilatação e expansão, que é redução ou ampliação da figura. Então você pode fazer alguns movimentos, não necessariamente um movimento só. Você pode rotacionar ela, fazer a rotação, girar a figura e diminuir o tamanho. Ou girar a figura e aumentar o tamanho. Mas se você quer comparar uma figura com outra, você também pode pegar a figura de um lugar, colocar em outro, mudar ela de lugar. Pega uma figura que está no lado, coloca em cima da outra. Aí você faz a ampliação ou redução, se caso for necessário, para ver se é
do mesmo modelo, né? Se ela tem o mesmo tipo, se elas são semelhantes. Tá aí a palavra que é muito usado ali, né? Figuras semelhantes. Figuras semelhantes na geometria significa que as figuras são iguais. Tá, mas como assim iguais? Tem que ter tudo igual, exatamente igual, mesmo tamanho, tudo mesmo? Não. Figuras semelhantes significa que elas são iguais no sentido do formato dela. Iguais aqui é no sentido de que elas têm o mesmo formato. Por exemplo, se eu tenho, pegando o nosso triângulo ali, ó, um triângulo retângulo, né? Aquele triângulo que a gente fez a ampliação, né? Que tinha lá 2, 3 e 4. O outro triângulo, 4, 6 e 8. Eles têm exatamente o mesmo formato, né? Só é uma ampliação, aumentou, mas tem as mesmas propriedades. Agora, se eu pegar e fizer o triângulo aqui, ó, desse jeito, ele tem o mesmo formato, ó. Se aqui mede 3, aqui pelo tamanho olhando aqui vai dar um 3 e aqui vai dar um 5. Então ele tem dois lados iguais. O outro que eu tinha dois lados iguais também? Não tinha, então esse aqui não é semelhante. Ele não tem as mesmas propriedades, tá? Então semelhante quer dizer que são iguais, mas ele tem que ser tem que ter a mesma propriedade. É a mesma figura, só que em tamanho maior ou menor. E tem que ser uma ampliação ou redução proporcional, igual foi mostrado aqui, ó. Ah, o triângulo aqui, ó. Esse aqui já não é semelhante, já é diferente. Ele não tem a mesma característica. Não é uma ampliação ou redução. Então, figuras semelhantes é isso. É figuras que têm a mesma característica. Elas são uma ampliação ou redução da outra. Mesmo que eu tenha que fazer a translação, a reflexão, a rotação, mesmo que eu tenha que mexer ela de lugar, ou botar espelhada em cima da outra para ver se é igual, ou às vezes girar ela, né, rotacionar, mesmo que eu tenha que fazer isso, eu posso fazer, mas ela tem que ter a mesma característica. Bom, para quem ainda ficou em dúvida, né, dá uma olhada na internet. Então são transformações rígidas, translação, reflexão, rotação, e dilatação e expansão. Eu achei um site aqui que tem a explicação com relação à translação, reflexão e rotação, até que é bem interessante. Eu vou escrever aqui. Eu vou escrever em letra maiúscula porque é mais fácil para vocês visualizar. Mas é claro que no computador é tudo em letra minúscula, né? É pucsp.br barra Tecman barra artista barra simetria. Aqui tem um ponto, depois do ponto temos HTM.
Aí, opa, faltou aqui o P. Deu, agora cabeu tudo dentro ali do vídeo. Então é isso aí, ó. Esse site aqui tem alguma coisa interessante, só deu um probleminha, que esse A aqui é o único que é maiúsculo. O resto tudo minúsculo, tá? O A do artista é maiúsculo. O resto tudo em letra minúscula. Ali tem uma explicaçãozinha, até com desenho e coisa bem boa ali do que é translação, reflexão e rotação. A dilatação e expansão é redução e ampliação, aí é mais fácil de entender. Então é isso aí, ok?